Muito bem. Olá, boa tarde. Eu sou o Marco Gomes, fundador da Bubox, diretor de inovação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre segunda tela e as estratégias e táticas e cases de campanhas. Então, hoje aqui a gente tem esse quote do Kotler, que é super um dos grandes gurus do marketing mundial aí. E ele diz que toda marca tem que falar de si própria na web, porque se ela não fala de si própria, alguém vai fazer isso por ela, e isso vai gerar provavelmente resultados indesejados da marca. Então é melhor que a marca fale por si própria. E baseado nesse quote, a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre segunda tela e a sinergia dessas estratégias no plano de mídia, tá? Então o que é a segunda tela? Segunda tela é quando um telespectador assiste TV e ao mesmo tempo que ele está assistindo TV, ele está conectado e engajado num conteúdo que está sendo transmitido em outro dispositivo, tipo um smartphone, tablet ou computador. No Brasil, principalmente, a gente está falando de smartphones e um número menor aí de tablets e de computadores, laptops e tal, principalmente smartphones. Então, literalmente, é uma tela adicional para o consumidor consumir um conteúdo que já está sendo transmitido ali na TV, tá? Então, como isso pode acontecer? Existem 3 maneiras da gente fazer interações e engajamento em segunda tela. A primeira delas é o time synced. O time synced é quando um programa de TV oferece ao telespectador informações adicionais numa segunda tela, como, por exemplo, o caso do Grey's Anatomy com o aplicativo de smartphone, Walking Dead com o aplicativo de smartphone, o próprio Game of Thrones também com o aplicativo de smartphone. E essas informações adicionais são distribuídas enquanto o programa está sendo transmitido. Então as informações elas são sincronizadas de acordo com o tempo e reconhecimento de áudio. Então o aplicativo pode ter ali um recurso que fica escutando com o microfone no smartphone, né, com o microfone do smartphone, fica escutando o que está acontecendo no ambiente e conforme saem os áudios dos personagens, dos trechos de programa que o programador do smartphone, do aplicativo de smartphone definiu, os recursos adicionais vão sendo liberados. Eles normalmente são usados para dar mais informações, acesso 100% ao conteúdo do que está sendo transmitido e uma experiência de história sincronizada. E as interações elas vão desde informações ativadas por áudio até aplicativos com cenas extras e conteúdos exclusivos. Então a gente tem o primeiro método que é o time synced. O segundo é o streaming. E no streaming acontece enquanto um show ou premiação está sendo transmitida e numa segunda tela o telespectador tem acesso a diferentes câmeras, ângulos, backstage, etc. A gente viu muito disso no Video Music Awards e no Emmys também. Diversas premiações como o Video Music Awards e o Emmys adotaram esse formato e o que elas transmitem normalmente o que está acontecendo no backstage. Então você tem fotos do backstage, você tem câmeras exclusivas e também diferentes ângulos além do ângulo que está sendo transmitido ali principal para a TV. As transmissões ao vivo, como premiações e shows, eles oferecem extras para os usuários que estão conectados, porque esses usuários estão interagindo em mais de uma tela, né? Então eles merecem aí conteúdo a mais. A terceira forma é o social real time, e esse é o mais comum e é o que a gente está mais acostumado aqui no Brasil. Então são interações e discussões nas redes sociais, não necessariamente em aplicativos exclusivos ou ambientes exclusivos, são nas redes sociais genéricas que a gente já usa, Facebook, Twitter, Instagram, etc. E são interações e discussões nas redes sociais enquanto o programa de TV ou filme, ou seja lá qual for o programa, está sendo transmitido. A gente tem aí o case, por exemplo, da Copa de 2014, em que milhares de usuários interagiram sobre as partidas. A gente tem também o Super Bowl, Big Brother, mesmo no dia a dia, programa político, isso tem acontecido bastante, Jornal Nacional e etc. Esse recurso ele é usado para engajamento, informação e diferentes pontos de vista. São interações espontâneas entre os usuários nas redes sociais e programação de TV. Então aqui o produtor tem menos controle sobre o que vai acontecer, porque não é um aplicativo dele, nem nada que o próprio produtor, a própria emissora controle. É uma coisa mais realmente para interação e para que a emissora saiba o que as pessoas estão falando e achando realmente. Então é um jeito interessante do produtor e da emissora ter noção do que está acontecendo de verdade na cabeça das pessoas, de acordo com as interações espontâneas que elas divulgam. Então esses são os 3 modelos, time synced, streaming e social real time, sendo o social real time o mais comum que a gente conhece
conhece hoje, e o time synced e o streaming, os que o produtor e o canal de TV têm mais controle sobre o que está acontecendo, tá? E aí, eu gosto sempre de ir para a prática, então vamos a alguns cases que misturam esses formatos. O primeiro deles foi o primeiro dos cases que a gente vai mostrar aqui hoje, é o episódio final de Breaking Bad, onde mais de 600 mil pessoas escreveram 1,2 milhões de tweets durante a exibição ao vivo nos Estados Unidos, enquanto o canal AMC registrou 10,3 milhão de espectadores acompanhando o desfecho da saga. Então a gente tem aí um percentual bem alto, né? 5,82% da audiência da TV estava interagindo diretamente com a marca em outro dispositivo, em 2 dispositivos ao mesmo tempo, pelo menos, como é o que a gente vê aqui. E o legal também é que, com isso, os próprios artistas e participantes dos programas, sendo aí um programa gravado, como é um episódio de série, né, gravado antes, eles podem interagir com o público. Isso gera um engajamento e uma qualidade de interatividade e de entretenimento muito maior. A gente tem, por exemplo, aqui o Bryan Cranston, que é o ator principal de Breaking Bad, interagiu ali com não só esse tweet, mas ele fez outros tweets, então ele interagiu com o público enquanto o episódio final era transmitido. Um outro case interessante foi a Copa do Mundo 2014, onde a FIFA registrou 35,6 milhões de postagens sobre a partida Brasil e Alemanha e outras milhões de pessoas conversando sobre o assunto em outras redes. O evento quebrou o recorde que era do Super Bowl, e aí isso já é uma coisa muito grande, porque normalmente esses recordes são todos do Super Bowl, e sempre foram, historicamente, não só de internet, mas todos os recordes em relação à audiência, etc. Mas dessa vez não, dessa vez houve 35,6 milhões de pessoas comentando o assunto na internet. Isso, fazendo uma comparação, é igual a 791 estádios padrão FIFA lotados, que são de 40 a 50 mil pessoas. E para nossa tristeza, o evento mais comemorado ou mais comentado na internet foi a derrota que a seleção brasileira sofreu para a Alemanha. Então, mesmo a derrota da seleção brasileira para a Alemanha gerou mais comentários até do que a própria final da Copa do Mundo 2014, tá? Um outro case que a gente tem aqui é o Super Bowl. Como eu falei, ele sempre deteve todos os recordes de audiência aí, exceto agora que a Copa do Mundo acabou de passá-lo. Então eles são um ritual e todo ano eles batem recordes de menções nas redes sociais. Em 2014, foram quase 25 milhões de posts e mais de 380 mil tweets por minuto. Então, cada minuto, mais de 380 mil tweets. Em 10 anos, o custo do anúncio no evento subiu 90%. E pela primeira vez, é um assunto aí muito importante, até publiquei isso nas minhas redes sociais, eu publiquei esse slide nas redes sociais para divulgar esse webinar. Pela primeira vez, a gente teve mais da metade dos comerciais incluindo uma hashtag. Hashtag aí bastante sinônimo de Twitter, principalmente, né? Então, pela primeira vez, mais da metade dos comerciais do Super Bowl, o horário comercial mais caro do mundo, esteve aí intimamente ligado às redes sociais, especificamente ao Twitter, contrariando aí as previsões de alguns não especialistas, mas que se dizem especialistas, dizendo que o Twitter está morrendo. Isso não é verdade. O Twitter está bem vivo e cresce bastante. Uma prova disso é a incrível adesão dos anunciantes às hashtags, inclusive no Brasil, com Itaú, Correios e vários outros anunciantes usando bastante as hashtags. Então vamos falar da segunda tela e a estratégia de mídia, que é o nosso trabalho aqui, afinal. Então, a internet é a mídia que mais cresce no mundo e no Brasil. São 105 milhões de usuários online no Brasil, 105 milhões de pessoas online no Brasil. Isso é uma população, por exemplo, maior do que a população da Alemanha, tá? A gente navega 3 horas e 43 minutos por dia. 91% dos executivos leem blogs e 90,8% das pessoas que usam a internet no Brasil acessam redes sociais. Então a gente está falando aí de mais de 90 milhões de pessoas no Brasil acessando redes sociais. É muita gente. Mais do que isso, 80% dos brasileiros acima de 18 anos gostam de comentar em suas redes sociais sobre o que eles assistem na TV. Então a gente está falando aí de 86% dos brasileiros acima de 18 anos que gostam de comentar em suas redes sociais o que eles assistem na TV, e isso gera bastante engajamento. No Brasil, as pessoas já passam mais tempo na segunda tela do que na TV. Então surge até a discussão, né? Será que a segunda tela é a segunda mesmo? A telinha do smartphone é a segunda ou é a primeira? Porque a gente passa mais tempo na telinha do smartphone, na tela do tablet, do que vendo a TV, que é a tela grande. A gente passa 113 minutos por dia
na TV e 149 minutos por dia no smartphone. E como eu disse, 86% dos brasileiros acima de 18 anos gostam de comentar nas redes sociais sobre o que eles assistem na TV. A gente está falando aí de de mais de 86 milhões de pessoas que gostam de comentar em suas redes sociais sobre o que eles assistem na TV. É muita gente mesmo, tá? No Brasil, a mídia social é a categoria onde os usuários passam mais tempo. São mais de 50 mil minutos totais aí, em média, desde o início de 2013 até agora. Isso superando em muito os portais, os serviços, entretenimento, notícias, informações e outros. E é onde a gente tem maior engajamento com conteúdo em redes sociais. Então, são quase 13 horas em fevereiro de 2014 em relação ao mundo. Então, o mundo tem 346 minutos por visitante em redes sociais e o Brasil tem 775. Então, é quase que o dobro aí da média mundial. A gente gosta mesmo de interagir com redes sociais, tá? Falando um pouco das soluções Bubox, a gente quer ser o one-stop shop para blogs, sites independentes ou mídias sociais, para todas as suas campanhas na internet. Então, desde formatos especiais de anúncios, feed no Twitter, mídia gráfica no formato IAB, socialcast, campanhas no Facebook, campanhas em redes sociais em geral, enfim. A gente quer ser realmente o lugar que você vai para se comunicar em redes sociais. E eu só até esqueci de avisar no início, quem tiver perguntas e tal, vai fazendo as perguntas aí no chat. Agora eu estou com a tela aqui em full screen, não estou vendo as perguntas, mas no final da apresentação eu vou atender todas as perguntas, responder todas as perguntas e a gente interage um pouco mais. Mas eu vou aqui terminar a apresentação para que a gente vá fluindo aqui no fluxo padrão do discurso, e aí no final a gente faz a interação que a gente já está acostumado. Então, dado que a gente tem esse monte de gente interagindo, esse monte de coisa acontecendo, como que a gente faz as campanhas com milhares de formadores de opinião ao mesmo tempo? A dica da Bubox é que você não se aventure a veicular campanhas com poucos usuários que podem ter muitos seguidores. A gente quer que os nossos anunciantes invistam em perfis de qualidade e não em quantidade, gerenciando algo escalável em rede. Selecionar perfis com muitos seguidores não significa que a campanha atingirá o público-alvo desejado. O seed no Twitter tem um forte potencial de viralização e o seed segmentado tem ainda mais. A gente busca a audiência certa, levando em consideração a relevância do publisher e evitando a dispersão. Então, falando um pouco, os anúncios da Bubox com seed no Twitter atingem até 10 milhões de usuários. E a gente faz isso através de 22 mil perfis de Twitter que se cadastraram em nossa rede, tá? A gente usa eles como mídia. E as campanhas segmentadas trazem influência e reputação do publisher. Só um segundo. Então vamos aos cases na prática. A gente tem o Love and Peace Rocks. Foi um festival feito lá no Beach Park, em Fortaleza, em que a gente fez a transmissão online. A gente não, o festival teve uma transmissão online e a gente fez a divulgação ao vivo no feed no Twitter da Bubox. Milhares de usuários foram impactados e convidados a acompanhar o evento ao vivo no site do anunciante. Então a gente teve uma etapa de aquecimento, onde a gente divulgava no perfil das pessoas chamadas dizendo, por exemplo, só o amor incondicional entre os seres desse mundo lá promover a paz, uma hashtag e o link. E quem clicava nesse link ia para o site que tinha o convite para que a pessoa assistisse o festival ao vivo lá no dia, né, que seria no caso aí no futuro, que essa era uma campanha de aquecimento. Durante a transmissão, a gente fez uma campanha divulgando as atrações que estavam conforme elas aconteciam. Então, a certa atração subia no palco, as mensagens que eram divulgadas através do perfil dos publishers de seeding eram mensagens sobre aquele artista que subiu no palco. Desceu esse artista e subiu outro, a gente subia uma outra campanha e tudo isso sincronizado, porque o Twitter tem essa característica de ser muito real time. Então, o Twitter é real time e a gente usou isso nessa campanha. Por exemplo, a gente tem aqui durante a transmissão a chamada que era assista ao vivo em instantes Sérgio Lorosa no palco do LPR Festival, direto de Fortaleza. E aí o Sérgio Lorosa desceu
subiam outras campanhas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra. Acompanha agora a transmissão ao vivo do LPR Festival direto do Beach Park em Fortaleza. E aí desceu ele, subiu o Gilberto Gil, era de novo uma mensagem falando sobre Gilberto Gil. Então as pessoas iam publicando coisas bem contextualizadas de acordo com o que estava acontecendo mesmo. Os seguidores destes perfis aqui clicavam nesse link, eles viam exatamente o que estava sendo anunciado. Então o cara que viu lá a mensagem sobre o Sérgio Lorosa, clicou e viu o Sérgio Lorosa no palco. O outro que viu a mensagem sobre o Gilberto Gil, clicou e viu o que estava o Gilberto Gil no palco fazendo a apresentação dele. Isso é uma coisa que só o Twitter consegue fazer e que é uma característica muito, muito forte nessa rede especificamente, tá? E a diferencial aqui do seeding no Twitter da Bubox é que você usa o perfil de pessoas comuns outros que são os amigos, né? Você usa pessoas que são amigos da sua audiência para divulgar a sua mensagem. É diferente, por exemplo, do perfil do Love and Peace Rocks, falando que o Love and Peace Rocks é legal, que está tendo evento, que você deveria se cadastrar e ver e tal. Isso tem um certo poder. Mas quando você tem, na verdade, um amigo seu te falando que o Love and Peace Rocks vai rolar e que o Sérgio Lorosa está no palco, etc., isso tem um poder muito maior de convencimento. Um outro case nosso muito legal foi o Creators Project, onde o cantor Emicida participou de um experimento patrocinado pela Intel e Vice. E o seu cérebro funcionou como um processador humano, criando rimas com sugestões de palavras que eram enviadas ao público via Twitter. Então, a gente veiculou uma campanha na hora da apresentação. A apresentação estava sendo transmitida ao vivo pela internet, mas também tinha um show com muita gente ali e tal. E as pessoas podiam enviar as palavras pelo Twitter, ou pelo hot site, ou pelo Facebook, quaisquer palavras que fossem, e essas palavras apareciam num telão, o Emicida lia essa palavra e fazia uma rima na hora com aquela palavra. Então, isso gerou um engajamento muito alto, e de novo, através do seed no Twitter da Bubox, porque a gente usou uma rede nessa época, e se eu não me engano, a gente chegou a usar 2.000 pessoas para que elas divulgassem que o Emicida estava no palco e você poderia enviar o seu tweet com a hashtag Emicida Creators, que ali ia aparecer no telão, e o Emicida ia usar a sua palavra para poder fazer uma rima. Então foi um case que gerou um resultado aí muito, muito legal de interação e de engajamento para essa ação especificamente da Intel e da Vice. E um outro case nosso também que é super poderoso, que a gente gosta muito de falar, é o case do show do Paul McCartney, onde durante o show a Bubox disparou milhares de mensagens nas redes sociais com o link da transmissão online e mais de 1,5 milhão de usuários assistiram ao streaming. Então, para você ter aí um show com 1,5 milhão de pessoas assistindo ao vivo, é um negócio assim, nem sei se isso já aconteceu em alguma vez na história da humanidade, deve ter acontecido, mas pouquíssimas vezes. E aqui não, aqui a gente conseguiu fazer através, obviamente, da internet, 1,5 milhão de pessoas assistindo ao streaming online do show do Paul McCartney aqui em São Paulo, e a gente tem aqui até um screenshot que ele entrou no Trending Topics daquele dia. Então tem ali as duas hashtags do Paul McCartney no Engenhão e no Rio. E um screenshot de um usuário que viu alguém que publicou através do seeding. Então você tem ali o Thiago Nogueira, que fez um tweet através do seeding. Na verdade ele não fez, né? A Bubox fez através do Twitter dele. Está assistindo Paul McCartney em HD no Terra, Paul em Rio Sonora, hashtag ad. E aí o seguidor dele, que é o Ian C. Souza, gostou tanto desse tweet, mesmo tendo sido um tweet automático e tal, foi tão bem contextualizado, tão bem feito, que o cara fez um RT fazendo o comentário dele. Para quem gosta é uma boa. Então aqui o Sonora, que era o anunciante da Bubox, além de ter atingido seu objetivo publicando no Thiago Nogueira, ele ainda teve aí essa mídia orgânica do Ian C. Souza, e não só o Ian C. Souza, como centenas, milhares de outros que deram RT nas chamadas para o show. Então essa mídia orgânica que é gerada através dos seguidores de quem você está atingindo também é um negócio muito interessante. E um outro case que a gente gosta muito, que é o nosso último case aqui apresentado hoje, é o case do Magazine Luiza, onde a marca ativou a rede Bubox e impactou 5 milhões de pessoas usando o seed no Twitter, através de 1.500 tweets disparados por perfis da rede durante um comercial da TV em horário nobre. O Magazine Luiza tinha uma promoção com smartphones com IPI reduzido, e aí o comercial na TV, na hora da novela, falava o seguinte: amanhã é dia de comprar smartphone mais barato no Magazine Luiza, smartphone com IPI reduzido, aparece no Magazine Luiza para comprar seu smartphone, etc. Isso na hora da novela, no comercial da novela. Mas surgiu um hábito com esses 86% das pessoas que usam rede social no Brasil, usando rede social enquanto assistem TV,
surgiu um hábito muito interessante, que é o hábito de usar o smartphone na hora do comercial. Antes, na hora do comercial, lá nos anos 90, vocês vão lembrar disso, a gente trocava de canal na hora do comercial. E às vezes depois não voltava, mas enfim, o hábito era ter o controle remoto na mão para trocar de canal. Hoje esse hábito se adaptou, se alterou. Hoje a gente não muda mais de canal da Globo para SBT, do SBT para Record, na hora dos comerciais. Hoje, o nosso canal que muda é o canal da atenção. A TV continua no mesmo canal, normalmente, mas a gente tira a atenção da tela grande e coloca a atenção no smartphone. E vai comentar com os amigos o que aconteceu naquele bloco da novela, do jornal, do jogo de futebol, enfim. Quando a gente tira a atenção, a gente troca ali o canal, né, virtual, a gente troca o canal tira a atenção da TV e vem com a atenção para o smartphone, aquela mídia que está sendo passada na TV, ela perde bastante o seu poder, porque você não está mais com os olhos na TV, agora você está com o olho no smartphone. E nessa hora, a Bubox ajudou o Magazine Luiza a vir para onde a pessoa estava com a atenção. Porque se ela tirou o olho da TV e veio com o olho para o smartphone para conversar com os amigos no Twitter sobre o que está acontecendo, tem um amigo dela ali falando, por exemplo, o João Godoy Rocha falando, Plantão Luiza informa, oferta de smartphone com preço reduzido no Magazine Luiza. Então, o áudio da TV está falando com a pessoa que tem smartphone com preço reduzido, e ao mesmo tempo que o áudio está falando para ela, os olhos dela estão lendo na rede social o amigo dela falando sobre o mesmo assunto. Com isso, a gente cerca a audiência com a mensagem comercial e faz uma coisa muito sofisticada através de um processo muito simples, que é o seed no Twitter da Bubox, contextualizado no tempo. A Laís, por exemplo, também publicou, chegou a hora de trocar seu celular para o smartphone e redução de preço no Magazine Luiza. E tudo isso feito automaticamente pela Bubox, porque ambos, tanto o João Godoy quanto a Laís, quanto outras 22 mil pessoas, fizeram o cadastro na rede Bubox para serem usados no seed e ganharem dinheiro, publicando mensagens comerciais. Tá? As campanhas no Twitter, elas podem ter seleção aleatória, onde perfis cadastrados são selecionados aleatoriamente na rede Bubox e disparam tweets com a hashtag ad, impactando seus seguidores, então as pessoas são usadas como mídia. A gente pode ter a contratação de perfis, onde perfis contratados pelo anunciante enviam tweets com ads somente para seus seguidores, são perfis cadastrados ou não na rede Bubox, e aqui é basicamente contratar celebridade. Por exemplo, contratar o Hugo Gloss, contratar a Sabrina Sato. A Bubox faz esse trabalho para você de contratar celebridades, como por exemplo o Hugo Gloss, para twittar sobre o seu assunto, mas é um post patrocinado bem comum, que é a contratação de perfis. E o segmentado, que é um dos mais poderosos e que a gente mais gosta de comentar, até vou falar um pouco dele aqui para frente, que são os perfis cadastrados e selecionados pela tecnologia de segmentação da Bubox, disparam tweets com hashtag ad para os seus seguidores. Então a seleção aleatória e o segmentado são semelhantes, são perfis da rede Bubox, aqueles 22 mil lá, que divulgam sua mensagem e são usados como mídia para alcançar seus seguidores. Só que um é seleção aleatória, é uma coisa mais geral, como a gente viu com o Magazine Luiza, e pro Paul McCartney, etc., que é uma coisa assim que basicamente não precisa de segmentação, qualquer pessoa vai se interessar. E tem um tweet segmentado, onde a gente seleciona os perfis que são formadores de opinião naquele assunto. O seed segmentado, ele traz alto volume com segmentação e participam das campanhas milhares de formadores de opinião com tema definido. O seed segmentado proporciona controle da mensagem, porque é o app da Bubox que publica exatamente o texto definido pelo cliente, evitando os erros de português, gafes e críticas. Faz uma transferência de reputação, porque apenas formadores de opinião relevantes no tema escolhido participam da campanha, e tem resultados mensuráveis, porque a campanha é feita por custo por clique, então o anunciante só paga por quem clicar no link, não é por quantas pessoas ele atingiu, quantas pessoas publicaram a mensagem, nada disso. O anunciante só paga por quem clicar no link. E tem suporte a ad servers para ter certeza que não há fraude, detecção de fraude, ad server terceiro, contratado pelo próprio anunciante, etc. E como a gente faz esse seeding segmentado? Primeiro, a gente analisa o tema e o engajamento de cada post veiculado por cada publisher. E a gente analisa para os 22 mil publishers, não só no Twitter, no Facebook, no Google+, no LinkedIn, no Foursquare, no YouTube, no Instagram, no Tumblr, no Blogger, no WordPress, no Last.fm, no Flickr, em todas as redes dele. A gente analisa através do Cloud, a gente analisa recorrentemente todos os temas publicados pelo publisher e quanto engajamento ele gerou. Com isso, a gente valoriza o publisher não pelo que ele mais publica. Se o publisher publica muito sobre futebol, não quer dizer que ele vai ser um publisher relevante sobre futebol. Ele não vai entrar na nossa rede de futebol. Se o publisher publica muito sobre futebol e ninguém responde, ele não vai entrar na nossa rede. Mas se quando ele publica sobre futebol, as pessoas respondem e se engajam, seja no Facebook, seja no LinkedIn, seja no próprio Twitter, aí ele entra na nossa rede. Então essa é a análise. A análise ela é muito mais rica do que a quantidade de vezes que você fala sobre alguma coisa. A análise que a gente faz é
quando você fala sobre alguma coisa, se as pessoas reagem. E é a reação das pessoas que faz você entrar no vertical. E aí tem o segundo ponto, que a gente cria verticais com formadores de opinião por cada tema e por cada tópico. A gente veicula campanhas, por exemplo, no vertical tecnologia, no vertical moda, vai ter lá um set de pessoas que são formadores de opinião em moda. Quando elas falam sobre moda, as pessoas reagem. Sobre entretenimento, e até em tópicos segmentados, como, por exemplo, coisas tão específicas quando Justin Bieber, por exemplo, se você vai fazer um show do Justin Bieber, ou um show do One Direction, você pode selecionar na nossa rede, fazer uma campanha na nossa rede de seed no Twitter, só com as pessoas que são formadores de opinião sobre o One Direction. E aí só essas pessoas vão publicar sobre a sua campanha, e com isso você vai ter um engajamento e uma taxa de um retorno sobre investimento muito maior. Cerveja, apps e mais de 3.600 termos. Então são mais de 3.600 termos para você escolher para fazer a divulgação do seu tema no Twitter e usar aí a segunda tela na sua campanha. São 22 mil publishers e os formadores de opinião da rede Bubox alcançam 10 milhões de pessoas. E aí, terceiro, a gente usa a relevância dos formadores de opinião a favor da sua marca. A gente veicula, através daquelas pessoas que a gente selecionou, que a gente definiu que são formadores de opinião para o seu tema, a gente veicula a sua campanha. Aqui, por exemplo, a gente tem um case de uma campanha do próprio webinar da Bubox aí de fevereiro, em que a campanha foi segmentada para formadores de opinião de marketing. Então, os formadores de opinião sobre marketing, a gente tem aqui o blog Mediatismo, o Ednei, o Marketing Shared, o Web Writers, o Metodista, todos esses foram selecionados por nós como formadores de opinião de marketing, e apenas eles publicaram sobre o webinar, porque nosso objetivo era falar com pessoas interessadas em marketing através de formadores de opinião de marketing. E com isso, o que a gente tem aqui? A gente tem o Ednei, o Marketing Share, o Mediatismo, transferindo a reputação deles, que são formadores de opinião sobre marketing, transferindo essa reputação para a Bubox e para o webinar da Bubox. Isso gera um retorno de engajamento muito maior. A rede da Bubox, ela tem publishers de todo tipo, desde os maiores até os menores. Aqui a gente selecionou alguns bem relevantes para que vocês conheçam a rede. Por exemplo, Comunicadores com 350 mil seguidores, o Moda e Afins com 76 mil seguidores, o Viajante Esperto com 54 mil seguidores, a Gaga News com 220 mil seguidores, a Andréa Napoleão com 166 mil seguidores. E cada um deles tem aí algumas hashtags em que eles foram selecionados como formadores de opinião na rede Bubox. Por exemplo, Malvadas tem 10 mil seguidores, é relevante sobre música, cinema e cultura. Gaga News é relevante sobre Lady Gaga, música e cultura e Vevo. Renan Grassi é relevante sobre viagem, futebol, Minas Gerais, música e tecnologia. Então, por exemplo, se um anunciante chegar para a gente e falar, eu quero fazer uma campanha com quem é relevante sobre Minas Gerais, desses caras aqui, seria selecionado, por exemplo, o Renan Grassi, que é formador de opinião sobre Minas Gerais. Quando ele fala sobre Minas Gerais, as pessoas reagem. E a gente tem os verticais de publishers, como eu já tinha comentado. Tem automotivo, beleza, cinema e música, educação e carreira, esporte, futebol, games, gastronomia e mais vários outros que aqui nas outras telas que eu vou passar já já. Mas é interessante notar o tamanho dessas redes, porque a gente fala, pô, será que eu vou alcançar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas sobre um tema? Não. É muita gente. A rede da Bubox alcança 10 milhões de pessoas, então cada vertical alcança bastante gente. Por exemplo, o vertical de cultura, cinema e música alcança 7 milhões de pessoas. Então, se você vai fazer anúncio de um show, ou de um site de cultura que vai ser lançado, ou de algum tipo de filme que vai ser lançado, você pode falar com 7 milhões de pessoas interessadas nesse assunto só na rede da Bubox. Esporte, 1 milhão de pessoas. Games, 600 mil pessoas. Gastronomia e culinária, 400 mil pessoas. Moda, 661 mil pessoas. Negócios, que é um tema muito interessante, 1,8 milhão de pessoas. Tecnologia, 8,4 milhões de pessoas. É muita gente. Gospel, 360 mil pessoas, que é um tema bem mais de nicho, mas ainda assim já é uma multidão, tá? Pais e filhos, 400 mil pessoas. Viagem e turismo, que é outro tema também bastante relevante para muitos players, 1,3 milhão de pessoas só na rede de seed da Bubox. E além dos verticais, como eu comentei, a gente tem a supersegmentação, que é a veiculação de campanhas também por tópicos ou tags. São mais de 3.600 tópicos, como eu já falei, Justin Bieber, apps, cerveja, marketing, magazine, internet, Jack Johnson, esportes, tecnologia, food, governo, e assim por diante. Tem muitos temas. São 3.600 temas que a gente pode usar para fazer a segmentação da sua campanha, para você alcançar realmente, para você veicular a sua campanha somente através dos formadores de opinião que contribuem para a sua marca. Como eu mostrei aqui,
um case de síndrome segmentado que foi veiculado só em formadores de opinião sobre marketing. Foi veiculado por mais de 2.000 formadores de opinião em marketing. Então, só formadores de opinião sobre marketing, a Bubox tem mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas que, quando elas falam sobre marketing, os seus seguidores reagem e eles são, então, considerados formadores de opinião sobre marketing. Muito obrigado. Agora vamos à etapa de interação com vocês aí. Vou dar uma olhada nas perguntas e responder cada uma delas. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou requisição, podem falar com comercial@bubox.com, comercial@bu-box.com. Lembre-se sempre que a Bubox é a network brasileira com soluções inovadoras de tecnologia em targeting e formatos diferenciados